E aí, galera do SESEC, vocês aí do ensino médio, estamos aqui com mais uma aula, semana 4, aqui com vocês, seu professor Fernando Alves, no nosso canal Fernando Arte Minas Novas, trazendo aí mais uma aula para vocês se localizarem dentro da apostila e acompanhar. Essa é a nossa última aula da semana 4, nós vamos encerrar aí as nossas videoaulas para que auxiliaram vocês durante essas atividades. Espero que tenha ajudado vocês. Vocês acompanhem aí para a gente poder assistir a nossa última aula bem rápida, tranquilo, para vocês estar fazendo essa última parte do exercício aí no grupo. Se tiver dúvida, entre no grupo, pergunte, ou no privado, pode perguntar também. Ok? Estou à disposição de vocês. Então vamos lá. Hoje nós temos a questão da unidade temática de teatro. Quando a gente fala o teatro, nós estamos falando de uma parte da matéria de arte que trabalha com a expressão, a performance, né, e também com a questão corporal, né, a expressão corporal, que aí a gente chamamos de arte cênica, né, que envolve a expressão do corpo, o movimento do corpo, o gesto, o peso. Então isso aí traz essa característica aí para vocês estar entendendo um pouquinho dessa matéria aí, tá beleza? E aqui nós vamos trazer a ação, tempo e espaço, porque a ação diz como que nós chamamos de peça teatral, né? Nós chamamos de teatro, é o espaço onde são realizadas a peça, né? A peça teatral a gente chama de texto, que é o texto que está sendo contado ali em forma de atos, que a gente muitas vezes fala cenas, mas a gente chama de ato no teatro. Ato 1, ato 2, e filmes, novelas, a gente chama de cena, né? Que são arte audiovisual. Então, por isso que muito mistura, porque envolve a expressão corporal também, da arte cênica também. Então, por isso que a gente vai trazer um pouquinho para vocês entender essa parte. A matéria aí, a língua portuguesa, também interface muito essa parte aí para a gente ajudar um pouco nessas atividades aí que vocês estarão fazendo, tá bom? Então, aqui nós temos ação, tempo e espaço. Quando a gente fala aí, nós estamos falando de o que é um texto. Um texto é um elemento, é o elemento principal de um teatro. Sem um texto não chegamos a nada. Sem montar um texto, o que a gente quer falar, a gente não chega a nada. Mas querendo falar para vocês também que o teatro faz parte da rotina da gente. Então, todo dia a gente vivencia uma forma de teatro na vida da gente. Cada dia que passa, cada momento. Se a gente for contar em aquilo, em transformar em aquilo em uma interpretação teatral, então é como se a gente escrevesse um dia a dia que acontece na vida, na rotina da gente, de outras pessoas, de forma imaginária, que a gente tem os textos imaginados que cria também essa relação. Então, pensando nisso, que os grandes autores escrevem as grandes peças teatrais e também curtas, menores, escolares, né? Dia a dia, muitas vezes suas crianças em casa aí, seus meninos, quem tem menino, né? Brinca de peça teatral o tempo todo, a gente não percebe. E há vários gêneros teatrais que a gente tem, né? Desde o surgimento do teatro. Então, o teatro surgiu bem antigamente na Grécia, no século V a.C. Então aí o teatro surgiu justamente lá na época da colheita da uva, onde que surgiu aí a questão da festa do deus Dionísio, que naquela época era considerado deus da uva. E aí nesse momento a multidão se encontravam para comemorar o festejo aí oferecido em memória à questão da crença aí do rei, do deus Dionísio. E aí surge um personagem que é a utilização das máscaras, de uma forma que naquela época havia a multidão, havia as pessoas que divertiam a multidão. E aí surge o primeiro ator, que ele era chamado Terpes, que faz o primeiro gênero teatral chamado monólogo, e representa esse monólogo, ele sozinho no palco, dramatizando com máscara a primeira forma de representação para chamar a atenção da grande multidão que estava lá bebendo vinho, né, festejando, as pessoas ficavam bêbadas. Então, para chamar a atenção, ele utiliza a questão cênica para atrair a atenção do público. E aí, quando ele atrai a atenção do público, formou-se o primeiro gênero teatral e o primeiro ator
teatral, que era do teatro, gênero monólogo, né, que é mono, vem de um, né, logo com conversa, ação, logo as pessoas representam essa característica, tá joia? Então, por isso, surge lá e aí ganha expressões. Logo mais frente vai aparecer a tragédia grega e a comédia grega, que recebe o símbolo do teatro. São duas máscaras, uma que representa a questão cômica, né? A questão do engraçado, do humor, que é a máscara do sorriso, da alegria, e a da tragédia, que é o rosto triste, que representa uma dramaticidade, chamado texto dramático. Então a tragédia, o texto dramático, surgiu na Grécia, como a comédia também, né? Mais tarde teve uma sátira e outros que vamos falando aqui no decorrer, se a gente tiver outras oportunidades, mas só para vocês entenderem o que é um texto dramático. Então, essas cenas envolvem a questão de um drama, né? Que vai viver como se fosse uma novela ali, um filme, que é aquele drama o tempo todo e aquele vai rodeando aquele assunto ali especificamente, tá ok? Mas no teatro tem uma sequência que nós chamamos de textos. Esses textos são feitos em atos, esses atos recebe ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, assim por diante. Cada um descreve quem vai falar, quem participa. É como se fosse, a gente chama de um diálogo, quando a gente estivesse conversando com uma pessoa, tem essa questão. Na época, Terps estava conversando com o público, né? Então, ele conversou com o público, diálogo com o público. Então, por isso que ele sozinho, no monólogo que a gente chama. Os autores escrevem todo esse processo, todo igual eu falei com vocês. Então, ele vai construir essa cena, todo esse processo todo. A gente estudou na aula do fundamental justamente como que os profissionais do teatro, lá o diretor, né, o cenográfico, o iluminador, o sonoplasta que cuida do som, né, e o maquiador. Então são algumas tarefas que tem antes de acontecer uma peça teatral, e nós chamamos também espaço cênico, onde vai acontecer a peça teatral. O espaço cênico onde o palco lá onde vai acontecer os atos que vão ser interpretados através dos atores vivenciando um personagem característico. E aí entra todo o figurino, entra a cenografia, que é montar o cenário, todo esse processo todo. E aqui trouxe um texto para vocês interpretar, ok? De Oswald de Andrade, que aqui também contou um pouquinho da história dele. Nasceu em São Paulo, formado em Direito, foi jornalista, escritor, poeta e dramaturgo. Participou da Semana da Arte Moderna em 1922, fez várias viagens ao exterior. Em 1926, cansou com o artista plástico Tarsila de Amaral. Foi autor, entre inúmeros livros famosos, Manifesto Antropófago, que surgiu aí o Manifesto da Arte, Semana da Arte Moderna, no qual dizia que os brasileiros deveriam devorar a cultura estrangeira e criar uma própria nacional. Faleceu em 1954 em São Paulo. Foi um dos precursores da Semana da Arte Moderna e traz justamente aí o retrato printado pela Tarsila do Amaral aí na sua biografia, tá bom, gente? Então um pouquinho aqui ele trouxe o texto, que o texto dele é criado Rei da Vela, né? Vocês vão ler o texto. Tem o glossário, que é o dicionário, vai explicando cada palavra para vocês acompanharem aí, né? Então é um texto que vai contar. Aqui vem um pequeno resumo, que toda peça teatral tem que ter esse resumo, né? A peça conta a história de Abelardo, um fabricante de velas, e também agiota, né? Agiota é a pessoa que empresta dinheiro sobre juros, né? Ele é o noivo de Heloísa e o casamento se dará por interesse em ambas as partes, né? Interesse financeiro, pois Heloísa vem de uma família aristocracia rural falida, e Abelardo subindo na vida social. Precisa dar um toque de nobreza à sua vida. O autor da peça Oswald de Andrade retrata o cenário social, político e religioso da época, discutindo desde o uso da capital estrangeira até o papel do artista na sociedade. Neste primeiro ato, como falei com vocês, estão presentes Abelardo, o rei da vela, Abelardo II, seu funcionário, e um cliente desesperado. Ok? Fala, o que é a divisão de uma peça teatral, parte da história encenada, ok? E aí vem contando o ato 1, em São Paulo, contou um pequeno resumo, tal.
Aí vem dando a característica, Bernardo 1, sentado, conversa com o cliente. Então, se fosse a gente encenar a cena, ele estava sentado, e já vai pensando na cenografia, porque sentado ele precisava de quê? De uma cadeira, né? Aperta um botão, teria que ter um botão lá da campainha, né? Que é o barulho da campainha. Vamos ver. Aí vê abrir a porta, né? Ele ia lá na porta, tá vendo? Vai seguindo para vocês perceberem que a cenografia tá ali, o figurino tá ali. Então, a partir do texto é que se move toda a questão. Depois vem os atores, atrizes e por último o público que vai assistir essa peça, tá joia, gente? Então, se a gente tivesse na escola aí, nós poderíamos até montar essa peça, né? Mas aí vai contando tudo direitinho. O ato um conta toda essa parte. Então, berrado 1, berrado 2, aí vai seguindo, ó. Berrado 1 é ele e o 2 é o funcionário, tá ok? Vocês acompanharem aí pertinho e pronto. Aqui vocês vão responder depois aqui, ó. Aí termina a peça, aí vocês vão ver o glossário, as palavras que você não tem dificuldade, se tiver mais alguma vocês podem perguntar. E aí agora responda as seguintes questões. Onde aconteceu a cena? É o local. Onde que aconteceu? Onde que se passa essa cena? O que aconteceu? Aí vocês vão explicar. Como é a descrição do cenário? Olha para vocês verem. O cenário. O que é o cenário? Cenografia é a pessoa um profissional que cuida do cenário. Né? Ele pega o texto e tenta formular aí o que vai precisar no cenário para montar os espaços cênicos lá na hora, momento. Por isso que muitos teatros usam a cortina para fechar, para dar tempo a trocar as coisas lá na cena, para que depende da cena, vai ter que mudar o cenário rapidinho para trocar. Pode mandar o figurino também, depende da forma que cada um vai escrever, mas muitos teatros são feitos de improvisação. O que é improvisação? Não usa esses elementos todos, nem os sons, essas coisas tudo, iluminador, tudo, espaço cênico. Às vezes a gente faz teatro na escola, na frente do quadro, né? Às vezes a gente faz teatro na rua, tem muito teatro de rua, né? Então, vários gêneros que a gente tem. A gente não vai especificar todos aqui agora, mas deixamos falando sobre só a tragédia e a comédia para vocês e o monólogo. E o gênero dramático do drama aí que envolve essa dramaticidade, um conflito, né? O que é um conflito? É um conflito. Aí ele justamente já trouxe lá um conflito religioso e um conflito político, né? Então, o estrangeirismo também entra nessa parte aí. É isso, galera. Bem pequenininho. Eu também queria agradecer vocês pela aula. Muito obrigado por tudo, vocês terem acompanhado minha apostila aí no meu canal. Continue estudando, firme. Qualquer coisa, estamos no grupo aí para vocês perguntarem e responder. A gente responder as questões para vocês, tá bom? Dúvida? Não deixe de perguntar. Um abraço, fiquem em casa, se cuidam, usem a máscara, lave bem as mãos quando for sair, faça toda a higienização para a gente evitar esse inimigo invisível aí, tá bom, gente? Um abraço para vocês, obrigado.